Seja bem-vindo ao nosso canal. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva, dê um like, ative o sininho para receber as nossas novidades. Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas ideias aqui sobre o materialismo. Muito importante, que nós já falamos num vídeo anterior sobre a matéria e sobre a compreensão materialista a partir da perspectiva marxista. Nós vamos falar sobre materialismo dialético nesse vídeo agora. Antes, porém, é importante compreender o seguinte, ou pensar assim: por que razão surgiu o materialismo dialético? É importante lembrar o seguinte, que a concepção de mundo, que é a ideologia, a forma como se concebe o mundo, por meio de grupos, instituições sociais, é essa forma de concepção de mundo e ver as coisas que é colocada em prática. Até então, até o pensamento do Karl Marx no século XIX, predominava o pensamento filosófico, metafísico, do Hegel e do Kant, por exemplo. As ideias do Hegel, elas já foram fundamentais para já dar uma transformação, de certa forma, uma revolução no pensamento social. Mas o pensamento do Hegel, assim como de vários filósofos anteriores, eles surgiram a partir da perspectiva, podemos dizer assim, conservadora, uma perspectiva que atenda aos interesses de quem já se mantém no poder. A sociedade, por exemplo, ela foi se industrializando e ela foi, a partir da economia, impondo uma forma de vida, uma condução na sociedade. Por que é importante saber isso? Porque aí está presente a história e a maneira como as coisas se objetivam na realidade. Ou seja, está presente aí o materialismo histórico e o materialismo dialético. O materialismo do Karl Marx se divide em materialismo histórico e materialismo dialético. Todos são materialistas. A parte do materialismo histórico se atém exatamente à parte histórica, cultural, de como as coisas se objetivam, e a parte dialética é aquela que vai apresentar elementos de discussão sobre os fenômenos que acontecem na sociedade, considerando a dinâmica na sociedade, o processo de mudança, a totalidade, as contradições. Portanto, aqui no livro do Augusto Trivinos, como nós temos feito já, na página 51 da minha edição aqui de 1987, diz o seguinte: o materialismo dialético é a base filosófica do marxismo e, como tal, realiza a tentativa de buscar explicações coerentes, lógicas, racionais para os fenômenos da natureza, da sociedade e do pensamento. Por um lado, o materialismo dialético tem uma longa tradição na filosofia materialista e, por outro lado, que é também antiga concepção na evolução das ideias, baseia-se numa interpretação dialética do mundo. Ambas as raízes do pensar humano se unem para constituir no materialismo dialético uma concepção científica da realidade, enriquecida com a prática social da humanidade. Mas o materialismo dialético não só tem como base de seus princípios a matéria, a dialética e a prática social, mas também aspira a ser a teoria orientadora do processo da revolução do proletariado. O materialismo dialético significa a superação do materialismo pré-marxista, no que este tem de metafísico e de idealista. A filosofia na concepção do materialismo dialético sofreu modificação substancial. Ao invés de ser um saber específico e limitado a determinado setor do conhecimento, o pensar filosófico tem como propósito fundamental o estudo das leis mais gerais que regem a natureza, a sociedade e o pensamento. E como a realidade objetiva se reflete na consciência. Isto leva ao estudo da teoria do conhecimento e à elaboração da lógica.
Através do enfoque dialético da realidade, o materialismo dialético mostra como se transforma a matéria e como se realiza a passagem das formas inferiores às superiores. Vamos destacar alguns pontos fundamentais que foram apontados aqui no texto do Trivinos. Primeiro, que o materialismo dialético ele pertence à parte filosófica. A outra coisa sobre a interpretação dialética do mundo, o que isso significa. Temos também aí a questão da dialética, considerando exatamente o quê? A dialética ela vai considerar também a prática social, a dialética marxista. É bom que se diga, a dialética marxista vai levar em consideração a prática social. Esse ponto é muito interessante para lembrar o seguinte: quando Hegel elaborou a sua proposta de dialética idealista para análise, a explicação do mundo, ele trouxe elementos importantíssimos, considerando as contradições, considerando a forma como a consciência se apresenta na sociedade. O problema que o Hegel ele traz, na verdade, o problema que o Marx aponta em Hegel, como eu já falei anteriormente, é que o Hegel ele dá uma prioridade máxima ao mundo das ideias e da consciência e não se liga à parte material. E essa compreensão do Hegel, ela confundiu no princípio do marxismo, no que se chama de ideias pré-marxistas, confundiu um pouquinho. Em que sentido? Mesmo tendo um viés materialista, por exemplo, a tendência foi se apegar ainda em aspectos metafísicos. Da mesma forma como, por exemplo, o Feuerbach, como materialista, ele vai propor uma compreensão crítica ao modelo dialético do Hegel, mas o próprio pensamento materialista do Feuerbach, ele esbarrava numa perspectiva muito abstrata, sem levar em conta, de fato, a prática social. Ou seja, ele estava num processo interessante de crítica ao Hegel, mas ele não avançava, porque ainda se prendia à concepção de matéria, à concepção idealista de matéria. O Marx, quando ele surge para criticar tanto os idealistas hegelianos quanto o pensamento do Feuerbach, ele, na verdade, está trazendo elementos para aprimorar o pensamento dialético. Aí o Marx, ele traz o quê? Por exemplo, é preciso verificar como o mundo acontece. O que faz com que as coisas aconteçam no mundo, na sociedade. O que faz com que aconteça a prática social. É preciso considerar as leis, inclusive, que estão presentes na sociedade. As leis naturais. Observe que isso tem a ver um pouco com o positivismo. A ideia das leis. O Marx vai considerar a ideia também de leis, assim como acontece no natural, nas ciências naturais, como também nas ciências sociais. Mas o Marx não vai se prender a um positivismo simplesmente radical, sem levar em consideração o aspecto da prática, da teoria com a prática. É isso que o Marx ele avança em relação ao idealismo hegeliano e ao pensamento do Feuerbach. Por isso que ele escreveu a obra A Ideologia Alemã, onde ele faz crítica ao modelo hegeliano e ao modelo materialista de Feuerbach, porque ele vê a necessidade de uma liberdade maior da dialética. Observe que isso é muito importante para você lembrar o seguinte: a maneira como nós nos conduzimos no mundo, ela é conduzida a partir da forma como nós pensamos o mundo. Isso leva em conta as ideias, evidentemente, a consciência, como leva em conta a síntese da vivência comum com os outros, que vai gerar, inclusive, uma prática social e que daí vai se resultar numa realidade que se objetiva. Ou seja, o Marx, ele assegura o materialismo, a matéria como antes da consciência,
porque independente de você pensar, o mundo, por exemplo, já existe antes de você, você presente no mundo, o mundo também já existe e vai influenciar na sua forma de pensar o mundo, mas essa concepção que você vai pegar, o mundo está presente, mas você também tem a sua capacidade de agir no mundo. Isso é o que une a teoria com a prática. Portanto, é muito importante lembrar disso, porque senão você não consegue entender que confusão é essa, que questionamento é esse que o Marx faz em relação, inclusive, aos idealistas e aos materialistas. O que o Marx está propondo é uma leitura crítica social, é uma leitura materialista que não vai se aprender a um objetivismo simplesmente radical, sem vida, sem consciência, como também não vai se prender a um subjetivismo, a um aspecto metafísico, a uma abstração, tudo no mundo das ideias, no plano das ideias. O Marx, em outras palavras, está dizendo o seguinte: nós estamos presentes no mundo. O ser humano faz a história, faz o mundo. A consciência que está presente no mundo tem a ver com a forma como o mundo foi sendo constituído, como a sociedade foi sendo constituída, como as contradições foram se apresentando. Até mesmo na forma de pensar, por exemplo, a dialética, você vai encontrar as contradições aí. Aí precisa estar atento para isso. Por que isso é importante para uma metodologia? Porque quando você tem uma visão crítica, livre, para criticar até mesmo o método que você está utilizando, então você tem como avançar mais. Você tem como avançar. Agora, se você se prende a uma consciência simplesmente do mundo das ideias, da perfeição, por exemplo, dizer que o Estado é a perfeição máxima, é a consciência absoluta, a religião é a consciência absoluta, e isso simplesmente fecha a capacidade de compreender de maneira mais ampla uma realidade. Nos próximos vídeos nós vamos trabalhar mais sobre esse assunto, até chegar inclusive ao ponto de como a metodologia dialética ela pode se utilizar de ferramentas, de instrumentos, para que você possa inclusive fazer uma pesquisa, uma análise e demonstrar como as coisas se apresentam, como as coisas acontecem. Inscreva-se no nosso canal, dê um like, ative o sininho para receber nossas novidades e não deixe de compartilhar e de divulgar os nossos vídeos. Até mais.